Cadê meu pontinho? Achei. Olá, meus queridos alunos. Estamos de volta com mais uma videoaula. Agora, eu quero mostrar a vocês o que é o mol. Eu sei que vocês têm muita dificuldade em entender o que é o mol. Mas calma. Antes disso, lá no cantinho. Vamos lá, então. Olha lá no cantinho. Tá vendo isso daqui? Claro, né? É uma balança. Bom, em laboratório, nós temos balanças especiais. Não são essas balanças que você vê aí em supermercado, evidentemente. Claro, esta é uma balança de laboratório. Ela chega a pesar miligramas, né? Grama dividido por 1000, vejam lá, para poder fazer as soluções. Eu vou dar mais alguma explicação em algumas aulas posteriores, quando eu mostrar o balão volumétrico e coisa desse tipo, tá bom? Agora, vamos lá ao conceito de mol, porque, ó, normalmente vocês têm uma dificuldade muito grande em entender o que é o mol, legal? Então, vamos para o slide seguinte. Vamos lá, slide número 2. Bom, aqui está, número de mols. Lembra que eu falei na aula anterior, né? Na videoaula anterior. Eu posso dizer moles ou posso dizer mols. Moles é o português. Lá em Portugal se diz moles. E aqui no Brasil a gente deveria falar mols. Mas se fala moles e vai por aí. Fiz uma pergunta logo no início para vocês. Você tem ideia da distância da Terra até a Lua, até o Sol? Claro que você deve ter, já deve ter aprendido, né, em geografia. No caso da Lua é de 340 mil quilômetros. E no caso do Sol eu tenho 149 milhões e 600 mil quilômetros. É muita coisa, concorda? Por um acaso você viu alguém medindo? Ué, então como é que eles sabem? Eles sabem através de cálculos matemáticos. Está entendendo a importância da matemática? Por isso que em qualquer seleção, em qualquer vestibular, sempre é pedido pelo menos 2 matérias. Quais? O português, para ver se você sabe escrever, evidentemente. E a matemática, para você mostrar que sabe fazer os cálculos, não é? Então, vamos lá. Vamos ver o que é o conceito de mol dentro da química. É facinho de tudo. Vamos lá. Então, eu fiz uma pergunta. Olha lá, acompanha o pontinho. Cadê ele? Ah, tá pequenininho hoje. O que é o mol? Termo muito usado em química. Mol é um número. Vamos lá. Ele é calculado matematicamente, tá? Que representa ou expressa uma certa quantidade. Ok? Bom, que quantidade é essa? Bom, um número calculado matematicamente é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. E vou tentar falar esse número, tá bom? 602 sextrilhões de trilhões de bilhões de milhões de milhares de números. É muita coisa. E como eu disse numa videoaula anterior, se você fosse calcular na razão de um número por segundo, até hoje a idade da Terra você não teria contado ainda, ok? Bom, só que lembrando, nos vestibulares, eu não preciso usar 6,02, eu posso trabalhar apenas com 6 vezes 10 elevado a 23. O resultado não será nada diferente do que 6,02. Se fosse num laboratório, se for, aí é diferente. Mas para o vestibular, faça o cálculo com 6 vezes 10 elevado a 23, ó, se acerta qualquer exercício. Legal? Agora vamos lá. Quando eu digo para você, eu tenho 1 mol de alfinetes, você poderia me perguntar, quantos alfinetes eu tenho? E eu vou responder, 6 vezes 10 elevado a 23 alfinetes. E se eu tiver 1 mol de tijolos? Eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 tijolos. 1 mol de bolinha? 6 vezes 10 elevado a 23 bolinhas. Agora, vamos para o slide número 3, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu apertar o botãozinho aqui. 3. Ainda pergunto. Olha, se eu perguntar para vocês, 1 mol de alfinetes
tem a mesma massa que 1 mol de tijolos? Vamos pensar. 1 mol de alfinetes é 6 vezes 10 elevado a 23 alfinetes. 1 mol de tijolos é 6 vezes 10 elevado a 23 tijolos. Mas é claro que os dois não têm massa igual, as massas são diferentes. Então, quando eu tenho 1 mol de moléculas ou átomos, eu vou ter, se eu estiver me abordando molécula, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas lembrem-se que a molécula é formada por átomos. Então, quando eu tenho 1 mol de átomos, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Afinal, né? Agora, olha lá o que eu escrevi. Em química, não se faz diferença entre massa e peso. Em física, sim. Peraí. Em física tem que ser. Mas em química, não precisa. Por quê? Porque a força da gravidade em cima dos átomos da molécula é insignificante. Por isso que nós dizemos, os químicos dizem, peso atômico, massa atômica, peso molecular ou massa molecular. Legal? Bom, aí eu te faço uma pergunta. Isso caiu na FUVEST. Olha lá. Quando eu subo numa balança de farmácia, eu estou medindo o meu peso ou a massa? Pense. Eu não vou te dar a resposta. Eu quero que você pense. Qualquer coisa, consulte o Google. Tá legal? Vamos para o slide seguinte. Então, vamos lá. Vamos apertar o outro botãozinho aqui, ó. Bom, vamos para a química, então. Olha lá, eu escrevi. Existe uma tabela... Cadê meu pontinho? Sumiu? Ué, deixa para lá. Existe uma tabela que calcula a formulada, né? Essa tabela foi montada pelos químicos, não vem ao caso como fizeram, ok? Que deram a cada elemento químico da tabela um valor da sua massa e peso. É baseado no isótopo carbono 12, mas eu não vou abordar isso agora, porque senão vai complicar o problema, ok? Você não precisa decorar nada, calma que nós vamos ver isso numa outra videoaula. Agora, eu sempre vou dar o melhor, o examinador sempre vai dar para você os valores do peso atômico ou peso molecular, da massa atômica ou massa molecular. A massa molecular e o peso molecular às vezes manda calcular, tá bom? Mas olha aqui, eu te dei aqui, ó, hidrogênio. Cadê o hidrogênio? Está aqui. 1. Agora eu quero que você fale, expresse esse valor em grama. 1 grama. 1 grama. Né? Não vai falar 1 grama é mato. Oxigênio, 16. 16 gramas. Carbono, 12. 12 gramas. Olha, os químicos, novamente, através da matemática, observaram e concluíram que, 2 pontos, em 1 grama de átomos de hidrogênio, existem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Ou melhor, em 1 mol de átomos de hidrogênio. Como eu disse logo embaixo, vale o mesmo raciocínio quando você faz com o oxigênio. Dado o peso atômico, ou a massa atômica do oxigênio é igual a 16, não é 8? Não, é o número atômico 8. A massa e o peso é 16. 16 vezes 1 dozeavos, nós vamos aprender numa outra videoaula. Ok? 16 gramas, eu tenho então 1 mol. Facinho, né? Olha, muito bom. Vamos para o slide número 5. Apertar o botãozinho aqui. Pronto. Bom, faço o mesmo raciocínio com enxofre. Enxofre, o peso atômico, a massa atômica é 32. Em 32 gramas, eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de enxofre, ou eu vou ter 1 mol de átomos de enxofre. Ok? Olha lá. Mas se nós pensarmos em moléculas, eu vou ter, então, a relação com moléculas. Eu coloquei uma pergunta aí que caiu na FUVEST. Olha, ó, facinho, né? Ó, na molécula do ácido sulfúrico, qual é a fórmula? H2SO4. Ok? Quantos átomos nós temos? Muita gente fala, errou. Eu perguntei numa molécula. Eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre,
4 oxigênio. Somando tudo, vou pegar a calculadora. Somando, vai dar quanto? 7 átomos. Química é difícil? Não. Química é mole. Bom, e aí vem lá. Como seria o cálculo do mol ou a massa molar? Seria assim. Olha, como a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, quanto vale o hidrogênio? 1. Tenho 2. Oxigênio, quanto vale? 16. Tenho 1, 16. Soma. 16 mais 2, raiz quadrada, cúbica de 18. Legal. 18. Então, fale, expresse, diga o valor em gramas. 18 gramas. Ótimo, você tem um mol. Em 18 gramas eu vou ter o quê? 6 vezes 10 elevado a 23, atenção, moléculas. E se eu perguntasse átomos? Multiplica por 3. Multiplica por 3, porque eu tenho um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. 3 vezes 6, 18 vezes 10 elevado a 23 átomos. Bom, mas isso nós vamos ver depois, ok? Vamos para o slide número 6. Novamente, estudos matemáticos efetuados pelos químicos. Química é bom demais. Não vem não, ok? Não vem não. Químico é bom. Olha lá. Concluíram, se fosse para fazer outra vez o que eu estudei, eu estudava química de novo. Eu sou formado em química, bioquímica, e lá vai por aí. Novamente, estudos matemáticos efetuados pelos químicos concluíram que em 18 gramas de água existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Está percebendo que eu estou batendo? Não de átomo. Átomo é 3 vezes mais. Eu posso dizer que em 18 gramas de água, eu tenho 1 mol de água. Moléculas de água. Então, vou fazer um exercício. Calcule a massa molecular do mol da seguinte substância. Eu não vou fazer, eu sei que você vai ter que fazer você, eu já sei fazer. Ok. Quanto valem 3 mol de H3PO4? Como é que chama H3PO4? Ácido fosfórico ou ortofosfórico. Quantos átomos a molécula tem? Ixi, aí eu tenho que calcular, né? Vai lá, hein? Bom, nesses 3 mol de ácido fosfórico, quantos átomos eu tenho? Você vai fazer, tá? Agora, eu quero que você observe o que eu vou te explicar no próximo slide, no slide número 7. Olha lá, água. Uma molécula de água, sabemos que é formada por quantos átomos? 3. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Portanto, 1 mol de moléculas de água, vamos ter 3 mols de átomos, sendo 2 mol de átomo de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Química é difícil? Assim, 1 mol de molécula de água, vamos ter 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Portanto, 18 vezes 10 elevado a 23 átomos. Voltando a explicar, sendo assim divididos, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio e 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Resumindo tudo, o mol da molécula é a massa molecular expressa, falada, escrita em grama, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23, no caso, moléculas. Está aí, ó, o mol de NaOH é 40. 23 mais 16 mais 1, 40. Mol de C6H6O6, glicose, soma 360. E assim vai lembrando. Portanto, agora eu quero fazer uma colocação, que depois vai ser a próxima videoaula. Quando eu coloco 40 gramas de NaOH, eu estou colocando o quê? Estou colocando 1 mol. Se eu colocar 40 gramas, 1 mol em 1 litro de água, eu vou ter uma solução 1 molar. Ok? Se eu colocar 80 gramas, eu estaria colocando 2 mols. Portanto, eu vou ter 2 mol em 1 litro d'água, claro. Eu vou ter uma solução 2 molar.
Química é fácil, química é mole. Vamos lá, e aí, como eu sou um bom menino, eu deixo alguns exercícios para vocês. E olha que agora comecei a ser mais legal com vocês. Estou deixando as respostas aí do lado, viu? Tá? Mas tenta fazer, gente. Tenta fazer. Ok? Não vai olhar só as respostas. E por fim, gente, olha lá. Um bom mestre é aquele que inspira os seus alunos, concorda? A aprender e os ensina a pensarem por si mesmo. Por isso que eu não gosto de fazer os exercícios. Eu gosto que você faça os exercícios. E, finalmente, eu sempre bato naquela tecla. Olha lá, não precisa acertar 100% da prova. Será que quem entrou na universidade é aquele que acertou 100% da prova? Não, é aquele que o quê, pessoal? Faz uma questão a mais que o outro. Se ele fizer 50, faça uma a mais, 51, e a vaga é tua. Um beijo para você, até a próxima videoaula e bye bye. Tem mais vídeo. E deixa um like lá se você gostou, tá bom? Se também não gostou, não deixa nada, tá? E a gente vai tentando melhorar todo dia. Aí. Bye!